O Bob lançou o Moinho do Coringão já. Tá ao vivo não, né? Tá ao vivo na rádio já? Ah, isso aí, Bob. É o Corinthians, gente. Nós estamos aqui ao vivo aqui na Rádio Alvorada FM. Hoje eu estou recebendo o meu amigo Dimas Estevam Barbosa. Dimas, nós estamos ouvindo o que mesmo agora? O que nós estamos ouvindo? O hino do Corinthians. Opa, isso daí. Vamos ver que nós estamos aqui já. Só vamos chegando aí, a gente já vai ajeitando as coisas aqui. Tá bom, Bob? Bob. Coloquei. Não tá funcionando não? Não estamos saindo som na rádio, gente? Não está funcionando? Aqui, vem aqui pra cá, quer ver? Calma aí. Tá não? Para aí, Bob. Continue. Esse não tá funcionando não? Esse aqui pra qualquer lugar que pega. Aqui é uma... E agora? Pessoal, estamos dando probleminha aqui no som nosso aqui da rádio, mas o do Face tá legal, né? Dedé, Leandro, boa noite. Dedé, tá aí já, Dedé, lá da mão esquerda, do gás lá, Dedé. Liga, Bob, agora deu som? Só um minutinho, só que na rádio tá dando probleminha técnico aqui, mas o nosso companheiro de Bob, DJ Bob Fernandes, tá aí dando seu jeito pra nós. Tá dando agora? Tá muito baixo esse som? E o do Dimas? Só, Roberto Vieira Lima. Roberto, só um minutinho só também, né? Como é que tá aqui? Tá baixo o som? E o Dimas? O meu tá ouvindo bem? O meu tá bom? Esse aqui? Do DJ Malboro não tá funcionando? Meu Deus! O que é esse botãozinho aqui? Alô, Bob? O que esse botãozinho serve? Tá certo. Tá bom, tá aqui certinho. Pessoal, só Roberto Vieira Lima, só um minuto, só que nós estamos aqui dando uma técnica. Como é que nós estamos? Bob, logo hoje, 2 anos de programa, dando B.O. no nosso programa? Não pode. O do Dimas tá bom? Aqui ele falou que tá. O importante é o Dimas falar, então. Eu falo, não. Meu, nós estamos, deixa eu ver. Pessoal, só nós estamos aqui ao vivo, aqui, já se arrumando aqui. Saudações corintianos, já soltou o hino já, ó. Só o hino do Corinthians, né? Gostou do hino do Corinthians, né? Só um minuto só. Estamos aqui em comemoração de 2 anos do programa Esporte Cidade do Basílio Fonseca, mas hoje tá dando um pequeno probleminha no som aqui da rádio, gente. Ô Roberto, tá beleza aí o som do Face, Roberto? Aqui. Ó, meu som. Tá bom aqui, vai. Homem. Mas vamos continuando aqui ao vivo no Facebook, daqui a pouquinho a gente dá ao vivo na Rádio Alvorada. Nada ainda, Bob? O do Dimas tá? Aqui dá uma. Passa um pouquinho pra cá, Dimas. Vamos compartilhar o microfone da rádio. Tá saindo agora? Então pronto, já resolve o problema já, ué. Tá saindo o som aí por enquanto? Tá legal? Pessoal, boa noite. Tá dando problema aqui no som, que a gente vai improvisar eu com meu amigo Dimas Barbosa. Estamos iniciando mais um programa Esporte Cidade com Basílio Fonseca e convidado. Hoje comemorando 2 anos de programa na Rádio Alvorada FM. Queria agradecer a todos, né, que me ajudam a fazer esse programa. Ao Bob, que é o nosso técnico de som, né, Bob? Obrigado aí pelo apoio, 2 anos juntos. Aos meus convidados que sempre vêm aqui, né, a brilhantar o programa. Dimas já é um convidado já de várias datas, parceiro de... Falar mais perto. Ah, falar mais perto. Tá, mas tá. Então a gente tá aqui, né? Estamos com o convidado Dimas Barbosa aqui, Dimas, mais uma vez, muito obrigado pelo aceito do meu convite. 2 anos de programa. Tá, pegou, né?
Vamos dividir aqui, né, Basílio? Hoje eu tô dividindo Basílio, olha, eu que agradeço novamente a oportunidade de estar aqui com você, né? E principalmente aí, né, em estar junto com você, comemorando esses 2 anos de você dando voz ao esporte, a tantos outros temas dentro da rádio, né? Dentro do seu espaço no Facebook, né? Aproximando as pessoas que gostam desse tema, né? Que gostam de estar discutindo isso, né? Buscando informação, procurar saber das coisas para poder opinar e correr atrás daquilo que melhor cabe a todos nós cachoeirenses. Mas eu agradeço as palavras, você sempre, né, com as palavras certas, mas gente, o Dimas é poeta também, né, velho? O Moca está vendo aqui, então a gente vai, né, agradecer a todos. E o Neco Mendonça está dizendo: boa noite, essa dupla dinâmica. Roberto Vieira está dizendo que o som tá bom. Juan Pablo Aguirre, Dimas é um amigo que me orgulho de fazer parte da minha vida, gratidão, parabéns pelo programa, Basílio, obrigado. Então a gente está comemorando 2 anos do programa, desde 2 de junho de 2021. Ô Bob, o meu ficou bom agora, Bob? Isso aqui tá bom agora? Dimas, toma o seu microfone, não vai você vai não. Faça de mim. Faça de mim. Vamos ficar longe, né? Vamos ficar um pouco longe, né? Então, gente, a gente vai, né, como eu falei, agradecer a todos. E não vou citar nome, que vários passaram aqui, estão mais de 2 anos. Quantas pessoas, né? Nossa, bastante, né? Quinta-feira, todas as quinta-feiras do mês, a gente irá fazer um apanhado hoje com o Dimas aqui. Dimas, a gente vai iniciar um pouquinho hoje. Você tem alguma coisa que você trouxe que queira falar antes, para depois eu começar nos assuntos que eu Não, Basílio, não, eu assim, como sou convidado nessa data especial, eu me sinto à vontade de ficar aqui naquilo que você precisar, a gente conversa, a gente vai falando, né, que eu acho que assim que é interessante, esse bate-papo, essa coisa informal, né, e assim, eu só peço para você me permitir agradecer as palavras do chileno, né, porque ele sabe que a recíproca também é verdadeira. E ele é um cara que eu admiro, a sua insistência, o seu trabalho e a marca que ele construiu dentro de Cachoeira, representando todo o segmento esportivo. Verdade, entendeu? Então, ele é guerreiro, né? Ele é guerreiro. E assim como você está fazendo com a sua, nós já conversamos sobre isso. Cachoeira precisa disso, de pessoas à frente de marcas fortes, para as pessoas acreditarem que não podemos desistir. Porque quando a gente desiste, o inimigo vence. A gente não pode permitir isso. Não podemos, não. É isso aí. Obrigado, Chileno. Valeu. Né? Você fala voz, né? Temos que ter voz, né? Temos que ter voz. O esporte precisa ter uma voz. Precisa ter voz. Se unir mais também para ter uma voz forte, né? É lógico, então, com certeza. Uma voz fala um só. Quer ver aqui, ó. O Roberto Vieira Lima, parabéns, craque Basílio, pelo aniversário do programa, que tem acrescentado muito ao esporte Cachoeira Paulista. Juan Pablo Basílio, Dimas, como vereador, foi um dos autores da lei do JACAP. Tá? Dimas, eu vou deixar aqui uma... Pessoal, vamos fazer... Daqui a pouco eu irei pautar aqui numa conversa. Nós temos uma karateca aqui em Cachoeira Paulista. Na realidade são uma moça e 2 rapazes, que irão disputar o campeonato pan-americano em junho, na cidade de Caçapava. E pasmem vocês, sem apoio, não tem apoio nenhum de ninguém, Dimas. Então, você sabia? Não, a respeito disso, nós temos uma karateca aqui, campeã brasileira. Não, e você dizendo agora, né, que ela está correndo aí atrás de patrocínio. Então, se é uma atleta campeã, olha, Basílio, nós estamos falando em marcas, a prefeitura, as pessoas podem estar contribuindo, né, com a sua marca, com esse atleta, que ele vai estar garantindo um retorno. Você eleva o nome da cidade, o nome da sua empresa. Então, eles precisam, os atletas, infelizmente, principalmente os atletas amadores, precisam deste apoio, né? Sem esse apoio fica muito difícil eles se sustentarem, né, diante do esporte que escolheu para... Já que eu entrei nesse assunto abordar, vou dizer o nome da pessoa. O nome dela é Marília Pereira dos Santos. Olha aqui, a convocação oficial em rumo ao Pan-Americano Karate Championship and Open International Cup, isso mesmo, né? 2023. Olha você ver, gente, convocação. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Tá uma letrinha tão miudinha, a minha visão já não tá bonitinha. A ICO, International Karate Union, pelo seu representante legal e presidente Gales Linen, gente, é um nome em inglês, que é Gales Linen, uma coisa assim. Brasil vem, através desse ofício, convocar a atleta Marília Pereira dos Santos para participar do Campeonato Pan-Americano e Open International Cup de Karatê ICO 2023 na cidade de Caçapava, São Paulo, Brasil,
no período de 12 a 16 de junho de 2023. Olha para vocês verem, gente. A organização do evento estará sob a responsabilidade da CBEC Brasil. Espera ansiosamente a confirmação da participação do atleta para integrar a seleção brasileira, abrilhantando essa grande competição internacional. Isso é vida, Então, não? Mas ele é. Então, competição internacional, Internacional, né? e campeão, equipe brasileira, gente. Isso. E temos mais também, a apresentação da seleção brasileira se dará no período de 12 a 16 de julho em Caçapava, São Paulo. Olha, aqui que está o problema maior, gente. Ó. Os gastos para a participação, como hospedagem, alimentação, viagem e inscrição, serão por conta do atleta. Então, Sem mais, aproveita e ensejo para reiterar votos de elevada estima e consideração. Caçapava, 31 de maio de 2023. Gilles Emanuel Jean François William, um nome inglês, gente. Mais ou menos isso, gente. Por Prudente, por Dom Pedro II, número 250, Vila Resende, Caçapava, São Paulo. Aí vem, Gilles. Você tem a dizer isso? então, Basílio, olha, né, você vê, precisa ser ajudada, né? É uma atleta, tá aí, entendeu? Ela tá Marília procurando. Pereira dos Santos, gente. Então, Guarde esse nome. E é isso que a gente fala, se nós tivéssemos, né? E eu aqui não é uma crítica que faço assim de depreciar, não. Mas assim, é uma voz, como, né, os microfones da rádio e esse momento esportivo seu, é uma voz que está clamando que a gente precisa descobrir o nosso potencial em atletas que Cachoeira tem e que estão aí pedindo apoio, né? Para que não acabe, né? Que a gente permita que apareçam outros atletas e que possam estar levando o nome da nossa cidade, né? O nome das nossas marcas. É aí que você cria a competitividade dentro desse mercado de marcas que nós temos. Então, poxa, bom, né? Que alguém possa olhar para essa menina que quer, que ela, Clamando clamando, apoio, gente. que ela tenha esse apoio, né? Que alguém aí olhe por ela e dê o apoio que ela merece. Intervalo? A gente vai voltar, vai no intervalo e volta nesse assunto depois, que é um assunto que temos que debater bem, bater em cima, sim. Beleza, Bob? Mas tá bem, galera? Temos aqui o Roberto Vieira Lima, de Federação de Judô, tá de brincadeira, hein? Não banca nem os atletas. É complicado o esporte. O esporte, no geral, também é complicado, não? Então, Na cidade, a gente tá mais por dentro, mas a gente vive mais, né? A fundo aqui, né? E a gente ouve, e a gente vê muito assim a questão da modalidade do futebol, né? Do futsal. Que é o carro-chefe. Mas existem outras modalidades, né? Poxa, Cachoeira já foi referência no basquete, né? Teve um momento, a febre do vôlei, e passa, são febres, são momentos que vêm e passam, entendeu? Mas a gente sabe que nesse meio todo surgem atletas, mas que por falta de estímulos desistem e não conseguem mais ir à frente, né? Exatamente, a Marília, repetindo, a Marília Pereira dos Santos. Lembrando que eu irei fazer uma entrevista com ela também, tá, gente? Vamos ver se é para a próxima semana, numa quinta-feira, ela possa vir aqui. E lembrando que não é só ela, não, são três atletas de Cachoeira Paulista. É a Marília, o Natan Menezes, já esteve aqui já, que é o Sansei dela, que ela falou, sabe, mais um rapaz que o nome eu não tenho. Eu não sei se ela está aqui. Vou ver se consigo achar ela aqui, quer ver? Ela não está online agora, senão ela poderia falar quem que é. Aqui ele está mandando tal. Então, precisamos dos mimos, não é mesmo, cara? Precisamos. Olha, Basílio, nós já tivemos até falando em outros momentos aqui a respeito do esporte, né? Que quando o gestor municipal ele entra lá, ele tem que ter todas essas informações em mãos, né? E ele tem que, de alguma forma, procurar ajudar esses atletas. Ele tem que mobilizar a opinião pública, mobilizar os agentes que possam contribuir com isso, entendeu? Então, o que a gente cobra é a seriedade nesse sentido, né? E todo mundo tem que se ajudando. Pô, o futebol tá aí, beleza, o futebol já andou bastante, né? O futebol de salão já andou bastante, mas a gente precisa olhar para outras modalidades, precisa usar outras modalidades. O skate tá aí, né? O futebol aí, né? Futebol de society, né? Também tá aí. Então, mas precisa, entendeu? Antigamente, antigamente que tinha a competição entre escolas, então a gente tinha as Olimpíadas, e aí a gente tinha a parte de atletismo. Nós sempre tivemos grandes
atletas do atletismo. Quer dizer, onde que estão eles hoje? Né? Tá, voltando ao vivo aqui, então, a gente vai voltar nesse tema aqui, a gente vai falar mais um tempinho, depois tem mais alguns temas para a gente abordar aqui, mas repetindo, a Marília Pereira dos Santos é atleta, ela, deixa eu ver mais aqui, ó. Olha lá, então, sim, infelizmente sou atleta de alta competição, tenho alguns títulos importantes para a cidade, porém sem apoio, vai para você ver. Geralmente eu pago os campeonatos, mas sendo esse internacional, os tais são de maiores valores. Complicado, né, cara? E participa o Natan Menezes, que é o sensei dela, vai participar também. São 3 atletas. E mais um, que ela está falando aqui, ó. Olha lá, e no próximo domingo estou indo para mais uma competição no Campeonato Estadual em Guaratinguetá. É no domingo agora, essa conversa eu tive com ela esses dias. Antes do Dimas acabar de dar mais a fazer um comentário, olha os títulos da Marília Pereira dos Santos, karateca de Cachoeiro Paulista. Título de karatê, Marília Pereira dos Santos, campeã brasileira em 1999 em Belém do Pará, bicampeã brasileira em 2000 em Cruzeiro, São Paulo, tricampeã brasileira em 2023 Caçapava, São Paulo, vários anos entre 2002, 3, 18, 19 e 20, campeã paulista, 2021 e 22, devido à pandemia não tivemos campeonato, porém tivemos um campeonato online, tá? Olha para você ver o currículo da moça. É isso aí. Dentro de Cachoeiro Paulista ninguém sabe disso. Então, é lamentável. Além de não saber, não tem apoio. É lamentável, né? É lamentável. Né? E a gente saber que o município ele pode até ter pouco recurso, mas se ele for bem distribuído, dá para atender a todo mundo, né, Basílio? Com certeza. O Adriano Pinto Barbosa, parabéns, Basílio, Grande Dimos, o José Luiz Santos. O esporte em Cachoeira deixou de ser. Adriano é o Marreco, né? É. Marreco amigão também, Marreco parceirão. Verdade. Isso. Benedito Reis, boa noite, amigo, tudo certo por aí? Parabéns. Lembrar também do Neco, né? O Neco Mendonça. É parceirão, é meu amigo, meu amigo pra caramba. Meu vizinho. É, gente finíssima. O Neco é um parceiro, então. O José Luiz Santos, esporte de Cachoeira deixou de ser prioridade, também acha. Eu tenho a opinião do José Luiz. Eles não têm um esporte na cidade, no esporte no geral, né? Não só a gente falar de esporte, de futebol, de campo, salão, no esporte, como você falou, no geral, né? Atletismo, karatê, basquete, deixou de ser prioridade. Então, mas você sabe quando que deixa de ser prioridade, Basílio? É quando o próprio segmento ele não se organiza, ele não se une. Ele tem que se unir. E a minha fala sempre vai ser nesse sentido. Se eu preciso, se eu quero, eu tenho que gritar, eu tenho que correr atrás, eu tenho que falar. Você já reparou que se você precisa de um transporte de ambulância, você não pensa 2 vezes de bater na casa do secretário, na secretaria, ir lá e pedir. Para o esporte, para qualquer outra coisa, tem que ser a mesma coisa. Eu tenho que me organizar, eu tenho que chegar lá, eu tenho que bater e eu tenho que me fazer ser ouvido para que a coisa aconteça. Pode continuar que eu vou achar um negócio. Entendeu? Então, ô Basílio, é nisso que eu acredito. E às vezes torna-se cômodo para o gestor, até coitado, e não estou criticando novamente, não estou criticando ele. Eu estou dizendo que se ele não é provocado, como que ele vai provocar o gestor municipal, no caso, o prefeito municipal? E não vai, por quê? Porque não tem o segmento provocando ele. Não existe. O movimento, ele assim, é que a gente fala assim, né? É um movimento que tem assim, um contagia o outro e faz a coisa acontecer. Então, às vezes, não é só de uma parte a culpa nisso tudo. Não. Mas é o todo, tem que se organizar, tem que estar junto, tem que procurar ser ouvido, né? E fazer a coisa acontecer. Entendeu? Porque, novamente eu digo, recurso no município temos sim, e o que a gente precisa é fazer uma melhor distribuição deles. Entendeu? Para que todos sejam atendidos. Por quê? Porque todos contribuem, todos são contribuintes, né, do município, então por que não vai ter esse retorno para eles? Está ao vivo agora, Maria, a Karateca, quero ver se ela consegue entrar no WhatsApp com a gente. Então, e pode saber que nós estamos torcendo por ela, que ela consiga, né, um bom parceiro aí, né, que se associe a ela e garanta, né, que ela possa competir, né, porque olha, Basílio, o atleta, quando ele escolhe uma modalidade, aquilo faz parte do dia a dia dele, faz parte da vida dele, faz parte do plano de conquista dele, e é o legado que muitas vezes quer deixar, cada um escolhe uma forma de deixar a sua passagem. Então, olha, se ela escolheu ser karateca, então, e ela está correndo atrás, por que não ajudar, né? Por que não contribuir, né? Exatamente, ela. Dimas, grande amigo, trabalhamos junto na Santa Casa, que achei para o Mimi, né? Quem? Mimi. Ah, o Mimi, opa, Mimi é gente boa também, Mimi é gente boa. Deixa eu ver aqui também, ó, tem um assunto também, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Daqui a pouco, ela acho que ela está ao vivo, vamos ver se ela vai entrar aqui pra gente comentar, quer ver? Só entrar aqui num assunto que eu vou entrar, ver se eu acho aqui.
Um assunto também que foi abordado semana passada, tem até uma live na minha casa, residência, não sei se você chegou a ver, sobre os projetos sociais do Ademir e Ibis que foram lá na Sim, sim, eu vi. Segunda-feira agora eu estou fazendo assim, sabe? Aham. Segunda-feira, quem quiser ir em casa, está aberto, né? Quem sabe minha porta, Sim, dá eu uma vi. pessoa, a gente comenta, né, vários assuntos, tá? A gente faz comentário lá. Tá digitando aqui, ó. Sabia que ela mandou, depois vou entrar nesse assunto que ela também. Boa noite, estou com problema de internet, pois estamos sem energia elétrica aqui na turma. Tá, da turma 26, eu sofri da turma 26 também. Não, a turma 26... Vou nem estar no meio da questão a turma também, 26 né? está passando por um processo de, né? Tá, complicado. Mas a gente torce aí que tão logo seja restaurado todo o direito constitucional do ir e vir com segurança, né, Basílio? Com certeza. Ó, pessoal, a Marília Pereira dos Santos está ao vivo, que eu estou mandando. Estou conversando com ela aqui no Messenger. Ela não pode, ó, você vê, não pode entrar ao vivo por estar com problema lá na turma 26, sempre a turma 26, né? Não, e olha para você ver, né? O exercício dela enquanto atleta já começa aí, né, Basílio? Superar, né, o próprio espaço onde mora, onde reside, né? Exato. Passar por todos esses obstáculos, né? As dificuldades que estão passando, né? Porque aquilo que a gente fala, né? O ser humano, se ele olhasse um pouco para o lado altruístico dele, de se colocar no lugar do outro, né? Quem sabe a gente construiria pontes que levassem nós a uma coisa boa para todos, né? Não só para alguns privilegiados, né? Mas, Ademir Lima, o retorno do pedido de condução para o esporte é só na sexta-feira e à tarde. Ademir, aí esse assunto eu vou entrar agora aqui com ele, ó. Vou pedir para a gente debater também. Eu estou aqui já na ponta. Ademir fez como eu falei para você, Ademir e o Ibis tem os projetos sociais do povo, o Ibis aliás, da turma 26, da turma do Pé Preto lá, né, da turma 26, e o Claudemir lá do São João também. Sexta semana retrasada, no final de semana, os 3 projetos, o Ibis iria jogar lá no bairro do Macaco, com o André Borges, que é um ex-militar, né, que esteve aqui já. O Borges é tio do Rafael, do Rodolfo Veterinário, que é o vereador. E o Claudemir, que é da do São João, iria fazer um amistoso, acho que no Lorena, me parece o Ademir em Cruzeiro. Eles pedem o transporte na Secretaria de Esporte. Por exemplo, vou pedir transporte daqui 15 dias, não, semana. Só dão a resposta se vai ou não na sexta-feira, um dia antes do negócio. Já começa o erro por aí, na minha opinião, tá? Vou dar uma opinião minha, depois você vai debater em cima. Eu acho que já é um erro muito grande você chegar vamos para sábado, numa sexta-feira não ter o transporte. Antes de você fazer algum comentário, tecer algum comentário, eu vou ler aqui, ó. Se eu pedir lá na secretaria, a resposta da Secretaria de Esporte, isso aqui quem me mandou foi o secretário de Esporte, tá? A pessoa do Juan Santos. Eu fiz pedindo o transporte, tá? Ele me manda assim, ó. Olá, bom dia. Agradecemos por sua mensagem. Para solicitar transporte para o setor esportivo, informamos que nossa disponibilidade depende da demanda e da disponibilidade de carros e motoristas. Devido ao fato de utilizarmos, a Secretaria de Esporte, tá, gente? Devido ao fato de utilizarmos os veículos e motoristas da Prefeitura, que são prioritariamente destinados à saúde e educação. Não podemos fornecer uma resposta antecipada. Bom, isso aí não dá. Aí manda também. Pedimos a compreensão de todos, ressaltamos que faremos o possível para atender a demanda dos atletas. Assim que houver disponibilidade, agradecemos pelo contato e ficamos à disposição para mais informações. Obrigado. Falei com ele, a Secretaria de Esporte não tem carro. Aí não sei de onde vem. Você acha que então, Basílio, olha, foi o que ele disse aí. Realmente, as prioridades é a questão da saúde, né? A maior concentração de carro, e eles já têm problema com tudo isso, né? Mas eu penso que tudo é uma questão de planejamento, de programação. E isso é algo que já deve ser construído de um ano para o outro. Aí que eu falo, se você tem o cadastro desses projetos sociais esportivos, né? E você pode, logicamente, eu sei que todos eles, porque o meu filho faz parte de um time, o meu genro faz parte de um time, e eu sei que eles se programam um ano todo para fazer os jogos. Então, se as secretarias e esses projetos sociais que estão incluídos dentro da Secretaria de Esporte,
Se eles passam esse calendário, fica muito mais fácil até para o secretário trabalhar isso. Porque realmente, carro para todos, Não vai ter. Não vai ter. Entendeu? Só que ele, coitado, ele fica assim, porque ele não pode também dar uma resposta antes. Por quê? Porque a questão da saúde, e ela é uma questão assim, que ela não marca para acontecer. Então pode existir um carro, olha, tá agendado o carro para todo mundo, e de repente precisar imediatamente, não tem como você resolver isso de imediato. Então eu só encontro uma resposta para isso no planejamento, na programação, que tem que ser feito anualmente. Você tem que ter ali tudo registrado, tudo marcado direitinho, você tem que ter os calendários dos jogos, para você poder, olha, aqui vai dar para atender, aqui não vai dar para atender, sei lá, mas alguma coisa tem que ser feita, entendeu? Porque senão, todos os projetos sociais, dentro da área do esporte, ele já vai acontecer, vamos dizer assim, flagelado, já vai acontecer fraco, porque ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir acontecer lá nos lugares agendados, entendeu? Intervalo, Bob? Isso aí, vai para o outro intervalo. Vamos voltar nesse assunto de novo aqui, que é interessante. Então, cara, é complicado, cara. Matheus Prata, a prefeitura não entende que o esporte também é saúde. Eu sou da... Você é melhor do que eu. Sim, com certeza. Então, a pessoa que está praticando esporte, gente, está saudável. Sim, não vai procurar um pronto-socorro, uma Santa Casa, não vai ter gasto. Então, lá. Esse é o conceito. O investimento teria que ter lá no esporte. Esse é o conceito, esse que o Matheus Prata está falando, esse é o conceito que a voz que se dá ao esporte tem que ser a mais presente. Exatamente. Entendeu? Você tem que falar assim, pô, o que vocês estão fazendo? Nós estamos promovendo a saúde. Sabe? E a saúde em todos os sentidos, ô Basílio. Entendeu? Então, quando você está se praticando esporte, você está tirando os jovens da ociosidade, vocês estão criando uma competição, trabalhando, tendo oportunidade de trabalhar outros eventos sociais, de buscar apoio junto a esses jovens, de você fazer uma interação entre bairros. Pô, você estimula o comércio local. Então tem tanto ganho, muito mais ganho do que perdas, entendeu? Agora, é preciso trabalhar esses conceitos na riqueza que os conceitos têm. E as pessoas, às vezes, tendem sempre a olhar o lado ruim, o lado da dificuldade. Entendeu? E às vezes, o que é o mais difícil? Às vezes, o primeiro passo ele é mais difícil, mas sem o primeiro você não consegue fazer a caminhada, entendeu? Exatamente. Não tem como. Então, parece que isso não é, eu não sei. Vou dar lema aqui para você aqui, ó. O José Luiz que joga bola com a gente. Falta entendimento sobre o esporte nos municípios, onde a prática esportiva ajuda as pessoas a interagir da vida e dar vida aos bairros onde moram e ajuda a transformar o ambiente em um lugar mais saudável, formar conceitos de cidadania e valores humanos. Zé Luiz, praticamente, ele falou aquilo que eu falei, entendeu? Ele se colocou muito bem. O que eu falei, justamente, é isso. É esse entendimento que tem que ter. Isso tem que ter o atleta, tem que ter o gestor, tem que ter o gestor, tem que ter todo mundo, os dirigentes de time, os dirigentes das modalidades que existem em Cachoeira, porque o esporte, ele não é só do futebol, ele não é só do futsal, ele é de todas as modalidades. Quando você fala esporte, você fala em todas as modalidades. Exatamente. Entendeu? Juliano Capucci, boa noite. Juliano Capucci, presidente do literário, né? Pessoal, estamos ao vivo novo aqui na rádio. Eu vou fazer a leitura do comentário do nosso ouvinte, que é José Luiz Santos. Nós estamos ao vivo no Facebook também. Eles mandam mensagem, a gente vai lendo aqui, ó. As palavras de José Luiz Santos. Faltam entendimento sobre o esporte nos municípios, onde a prática esportiva ajuda as pessoas a interagir e dar vidas aos bairros onde moram, e ajuda a transformar o ambiente em um lugar mais saudável e formar conceitos de cidadania e valores humanos. É isso. O Dimas falou aqui, porque esporte é saúde. E aí você vê isso aqui, aí os pessoal, então, na minha opinião também, esses projetos sociais deveriam ser geridos pela prefeitura, não pelas pessoas, os munícipes. Sim, e outra coisa... Desculpa, né, não interrompendo o seu raciocínio também. Deveria a prefeitura gerir isso aí. Sim. Como é que se diz? Pessoas capacitadas para ter tirar as crianças da rua. Então, olha aqui, se você tem outros projetos sociais na cidade
eles estão cadastrados na onde? Muitos, assim, estão cadastrados na assistência social e recebem ajuda da prefeitura. Eu acho que é a mesma coisa, assim, se existem projetos sociais dentro do esporte, o esporte tem que ter eles cadastrados e na construção das leis, da legislação orçamentária, tem que ter recursos destinados para poder estar ajudando esses projetos sociais. Entendeu? Então, tudo depende de como você está trabalhando isso e se esses projetos, se eles têm uma identidade jurídica, fica muito mais fácil de ajudar até, entendeu? Mas que existem formas, existem, porque a partir do momento que exista boa vontade em fazer as coisas acontecerem, elas acontecem. Então, você falando uma coisa que a gente já está até na pauta aqui, já que você falou das leis orçamentárias, né? Sim. Você tem alguma, não sei se você trouxe alguma coisa ali orçamentária, né? Então, a gente está fazendo um debate assim. Entrou alguma coisa? Não, o que eu trouxe aqui, Basílio, na realidade, foi simplesmente uma audiência pública que aconteceu essa semana, né, a respeito da avaliação do cumprimento de metas fiscais no primeiro quadrimestre de 2023. E o que a gente observa, Basílio? Que o que se arrecadou e o que se gastou nesse primeiro quadrimestre, janeiro, fevereiro, março e abril, ainda teve um superávit de mais de 3 milhões. Bom, que nós pensemos assim, mas esses 3 milhões já estão comprometidos com o próximo quadrimestre. Poxa, mas se é uma tendência, a gente pode observar que no ano vai ter superávit, vai sobrar recurso. Agora, se sobra recurso, é porque não fez? Ou é porque, eu não entendo, assim, se deu um superávit, se está sobrando um recurso, por que eles não estão investindo? Por que nós temos ainda tanta gente criticando a saúde, tanta gente criticando a educação, tanta gente criticando o esporte, né, a segurança pública? É por quê? Entendeu? Então, recurso a gente sabe que tem. E a previsão orçamentária para esse ano é 124 milhões. Então, para o município geral, durante todo o ano. Entendeu? Então, a gente tem que pensar o seguinte, e essa fala aqui de novo aqui, ó. A construção da nova LOA, da Lei Orçamentária Anual, o ano que vem, ela já está sendo construída agora. Então, as demandas... E o ano passado você esteve aqui nesse mesma coisa. Falou a mesma coisa. Fizeram, né? Aí o que acontece? Os secretários, se ele tem um planejamento de ação, se ele quer atender aquele de esporte comunitário, se ele consegue esmiuçar o que é isso, qual é o conceito para esporte comunitário, ele pode fazer um plano de ação e pleitear, olha, a minha secretaria precisa de mais recurso. Você precisa destinar mais recursos. Não pode mandar recursos só para custear a folha de pagamento da Secretaria de Esporte. Mas eu preciso atender, nós precisamos ter incentivo para o esporte, nós precisamos ter essa coisa. Ó, tem time que está precisando de rede para poder colocar no campo, né, para poder praticar o esporte. Rede, Basílio. Pô, não poderia a prefeitura estar cedendo essa rede para esse time tá... Entendeu? Dimas, só um minutinho, não cortando. Aqui é a conversa, né? Aqui é bate-papo. É bate-papo, então... A gente interrompe e tal. Porra, o Guido Ferreira, boa noite, Dimas, gente boa. O Rogério Abdo, lá da Margem, lá, boa noite. Manda um abraço pro Dimas, do Gás lá. Ô, Rogerinho, gente boa. Matheus Prado, a pasta do esporte tem que ser mais transparente com os valores investidos no esporte, tendo um planejamento para que seja adquirido um veículo destinado ao esporte. Sabemos que tem um valor alto para o esporte, e mesmo assim é cobrado. Taxas em campeonatos dentro do município. Palavras do Matheus Prado. Zé Luiz de novo. Dimas, reforça o seu comentário. Planejamento vem de acordo com o relatório que você mencionou. Perfeito. A Marília Pereira dos Santos, que é karateca, nós estavam debatendo agora, gente, ó, está ao vivo aqui também no Messenger, mandou uma mensagem aqui, ó. Está ao vivo no Facebook, acompanhando o programa. Marília, depender da gente, tenho certeza que o Dimas também vai fazer o esforço possível, que o impossível é você ter algum retorno. Boa noite, sou a Marília. Irei participar do Pan-Americano de Karatê em Caçapava em julho de 12 a 16 de julho. Eu e mais 2 atletas. Agora deu o nome. Natan Menezes e Matheus Ramos. Olha, tá vendo? Esperamos contar com o apoio financeiro e no transporte municipal. Já peço ajuda às autoridades do município. Precisamos do suporte financeiro, custear as inscrições de transporte. Olha, gente. Você vê.
É. É triste. Dá pra lembrar daquela lei que cria o Fundo Municipal de... FADEP, infelizmente na nossa cidade nós não temos. Temos a lei, mas não é colocado em prática. Então, mas você sabe melhor do que eu. Então, mas nós temos que continuar cobrando, você concorda? Cobra, mas... Porque é o seguinte, do legislador cobrar, e ele fez e aprovou já. O 2017, legislativo já fez. 2017. Agora o que falta? Falta o executivo colocar o recurso no fundo. Para quê? Para que o secretário de esporte possa usar isso. Basílio, posso pegar uma outra fala lá que acho que o Matheus falou lá a respeito das cobranças de taxa, Sim. que tem que ser mais transparente e tal, que a pasta do esporte tem que ser mais a pasta do esporte, ela não tem tanto recurso que mereceria ter. Não tem. Assim como da cultura não também não tem. Não é. Não tem realidade. Mas como da cultura também não tem, entendeu? Mas a gente sabe que existem pastas que já são privilegiadas em decorrência, em detrimento da própria Constituição, né, que é a questão da saúde, da educação, mas a gente sabe que as outras pastas, cultura, né, a cultura, o próprio turismo, a questão, a parte do esporte, não tem. Então, o Matheus, assim, dizer para você que o esporte, ele não tem esse tanto de recurso que se imagina. O que ele tem é o custeio da pasta, é o custeio daqueles funcionários que estão lá. Entendeu? Então, o orçamento, quando ele pega, ele joga lá os valores que irão pagar aqueles funcionários para custear aquela secretaria. E outra coisa, não é todo secretário que trabalha com os recursos da sua pasta. E aí, quando não tem, o que ele vai fazer? Ele vai ter que usar o recurso do Tesouro. O Tesouro, quem administra também é o prefeito, vai ter que ir até ele. Então, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter o conhecimento de tudo isso, né, o secretário, porque quando ele tem tudo aquilo que ele precisa realmente fazer acontecer, ele tem que ter isso planejado, ele tem que ter todas as atividades bem detalhadas, porque ele vai ter que ter uma argumentação boa com o gestor, né, com o prefeito municipal, para que o gestor também compre essa necessidade que todos os atletas têm. Que o prefeito entenda que esporte é saúde, que precisa investir na saúde, entendeu? Que está contribuindo com a saúde, porque a gente só fala na saúde curativa. Mas a gente precisa falar nessa saúde que o esporte favorece, que é a preventiva. Entendeu? Então, é dessa forma. Então, não tem, infelizmente, o esporte, na minha opinião, ele não tem o investimento que deveria ter, como também defendo a pasta da cultura, que deveria, tanto da cultura como do turismo, que também deveria ter o melhor investimento, entendeu? Verdade. Ó, pessoal, eu não tenho aqui, mas assim que nós iniciamos, que eu falei para ele, eu achei um jornal na oficina de 1980, na época era o jornal O Cachoeirense, lembra desse jornal? Sim, lembro. Aí teve uma... O senhor Maurício. É isso mesmo? Professor Maurício. Exatamente. Aí tem uma parte de esporte lá, a pena que eu não trouxe. Tá lá na minha... Ficou lá na minha... onde eu faço as lives de segunda-feira, mas eu vou te mandar depois para você ver, me dar uma olhadinha para você ver. Desde 80 já tínhamos problema na parte do esporte em Cachoeira Paulista. O pessoal do... Em 79 e 80 não houve o campeonato de férias de salão. Em cima disso que tem debate lá, entendeu? O texto, até que eu fiz uma live para eu ver essa... Então, quer dizer, esse problema do esporte já não é de hoje. Já vem de Texas para ficar claro. O Basílio, se nós fizermos uma retrospectiva histórica, vamos dizer assim, quem foram os grandes, assim, como é que chama? O grande ícone esportivo de Cachoeira? Vamos lá, olha, se você olhar, nós tínhamos o Cachoeira Futebol Clube, nós tínhamos o Social Olímpico, sabe? Nós tínhamos, assim, no atletismo, Zildo Bueno, nós tínhamos, assim, no ciclismo, acho que o pai da Zaninha também era ciclista, tem o João Pretinho, ciclista, olha para você ver. Nós tínhamos aqueles atletas como o Dimar Simões, tantos outros no basquete, e depois veio uma geração fantástica de jogadores de basquete, nós temos várias gente no futebol. Aí o que aconteceu? As mudanças, né? O progresso, né? O século vai chegando, as coisas vão se modernizando. E o que no meu entendimento aconteceu? As pessoas às vezes vão ficando muito presas ao passado, não permitindo que o novo aconteça. E aí o que acontece? Nós envelhecemos o presente.
E aí as coisas não acontecem. E aí a gente vive hoje um saudosismo, né? Que não tem mais como voltar, porque não tem, você não volta. O tempo passou. E o que nós temos que fazer? Nós temos é que continuar fortalecendo as nossas vozes. No meu entendimento é isso. Então, é para você ver, é uma coisa de anos. Tudo isso nós estamos fazendo, e nós estamos assim, nós temos que parar de buscar culpados. Nós temos que buscar o seguinte, o porquê que não aconteceu. A história tem esse poder. E aqui quero repetir uma coisa. A história não é coisa de museu, né? A história, né, quem vive, diz assim, quem vive do passado, vive do passado é museu. Não, quem vive do passado é história. E a história é que te ensina a não errar no presente. Entendeu? Porque senão a história errada se repete. Repete mesmo. Bob, só um minutinho só. A Marília Pereira dos Santos. Agradeço todo o empenho e ajuda. Obrigado, Basílio, por essa pauta tão importante. Parabéns pelo programa. Marília, obrigado a você por não estar assistindo. A gente vai ficar debatendo essa técnica para ver se consegue alguma coisa. Tem alguma mudança, né? Você falou, tivemos, né? Você citou vários nomes antigos aí do esporte. Agora temos a Marília, temos o Natan, temos o Mateu Ramos, Natan Menezes, Marília Pereira dos Santos, temos vários jogadores de futsal, de futebol em Cachoeira, né? Que estão saindo e não tem Cachoeira, ninguém sabe. Ô Basílio, Cachoeira é uma cidade de pessoas talentosas. Mas, Basílio, o talento, ele também surge com as oportunidades. Se não existir quem dê oportunidade, não aparece. Outra também, a filha do Beto Valério, que também a prova de 3 tambores, que eu fiz uma live lá em Guaratinguetá, no Coutinho também. O esporte também, a menina é campeã, gente. Sim. 16 anos, é um fenômeno nessa prova. 3 tambores, não tem apoio nenhum. Olha, fica mendigando, se não é o pai e a mãe, não então, tá nem o esporte. Nessa modalidade também, nós temos o Vicente Galvão, lá na Margem, que tem o Aras dele lá. O filho do Bedal é o menino. Isso, então. Parece. O Vicente também foi um cara, que ele foi um dos caras que tomou conta do antigo veterano do Inter, depois ele parou de jogar bola, e depois ele foi mexer com um cavalo e tal. Ele, né, acho que o filho dele, sobrinho dele, foi começar a mexer com essa parte dele. Então, quer dizer, o incentivo que eles deram agora atrás. Então, a gente precisa isso, Basílio. Cachoeira é uma cidade de muito talento, tem muita gente com muito talento, e a gente precisa gerar oportunidades para eles. Cadastrado também. Essas pessoas primeiro, voz, né? elas precisam aparecer, elas não podem, a gente tem que descobrir isso. É a mesma coisa, quando você quer buscar alguma coisa, tem que vasculhar a coisa. Galera, vai para mais um intervalo aqui, já é o terceiro já, né? Depois é o último programa. Vamos lá, bola. Mas então, cara, você vê, cara, é desumano ficar me engano, né, cara? Perdão da palavra, Marília. Mas é verdade. Não, entendeu? Olha pra você ver, olha pra você ver, pode ser ignorância minha. Eu não a conhecia, também nem sabia. Não. Entendeu? Eu não sabia. Mas assim, mas a gente tem que criar pelo menos mecanismo de visibilidade, de vitrine. Pelo menos tem que saber que existe, Basília. A gente tem que oportunizar isso. Olha, existe. Nós temos aqui uma Karateca, nós temos aqui o Ezequiel, incansável Ezequiel também lá, dentro de Cachoeira, fazendo o trabalho dele. Essas pessoas precisam ter apoio, precisam ser ajudadas. Ser divulgado. Eu só soube dela porque teve uma sessão de câmera semana agora. Semana passada. Na semana, terça-feira, que teve a sessão de câmera, ela estava assistindo também, eu também assisto em casa, né? Eu ia lá, mas tá muito frio. Aí ela começou a comentar, eu entrei com ela, sabe, bate-papo, falei, vamos marcar um programa, nós iremos fazer o programa com a Marília. Marília, vamos ver se marcamos para quinta-feira, semana que vem, para você vir aqui, a gente bater um papo. Aí é onde eu fiquei sabendo dela, sabe? O Natan Menezes já esteve aqui o ano passado, então eu já sabia, ele tinha até comentado mesmo que iria participar desse ano agora, que é esse ano, 23, desse Pan-Americano, sabe? Até nós ficamos dele divulgar também. Agora você vê, agora só ela descobrindo, tem uns 3 convocados para a seleção brasileira, gente. Não é, sabe? Ir lá brincar, não, cara, é coisa séria, pô. Eles não estão pedindo dinheiro para eles, não, eles querem só apoio para fazer inscrição, né, para transporte. Eles querem isso, alimentação, só isso que eles pedem. Não, com certeza. E outra coisa, Basílio, assim, tudo é um começo, tudo é o primeiro passo. A gente tem que pensar sempre isso. A caminhada se faz com o primeiro passo. Então a gente tem que gerar essa oportunidade, né? Reconhecer, dar visibilidade para essas pessoas e buscar. Uma hora a gente encontra um sim, porque o não a gente já tem. O não a gente já tem. Então né, tem que... É verdade. O José Luiz aqui, em tempos passados, a cidade era bem representada nos jogos regionais. Era mesmo. Sim, sim. Lorena, eu participei, né, Lorena?
Há muito tempo não ouço falar sobre essa representação nos jogos regionais. Zé, acabou. Só nós estamos voltando agora para o último bloco do programa do aniversário de 2 anos do Esporte Cidade. Mais uma vez agradecer a todos, né, que participam com a gente. Nós debatemos bastante aqui. Hoje o assunto é mais do esporte amador na cidade, deixado no meu Corinthians, nosso Corinthians adiante. Isso. Ontem, só o palhinho, só arrebentamos. Não, hein? ontem foi um show. Então deixando o Chidão acordar, hein? Ontem, depois daquela uma lá aquele gol lá do O Roger Guedes, o Roger aquilo, o Guedes, Calvo. pode. O Calvo. O Calvo é o camarada. A Marília de novo, que domingo, dia 4/6, estaremos no Campeonato Paulista em Guará. Aí tá vendo? Ela vai participar do Campeonato de Guaratinguetá domingo, dia 4/6. Também se vem agora. Vem, né? Domingo agora. Então, gente, a gente não vai falar do Corinthians, não. De segunda-feira eu falo nas minhas lives lá com o Coringão, ó. Chocolate na Copa do Brasil. Então, vamos voltando ao assunto aqui. Tá falando, passando pela Loa, né? Copa do Brasil já deu uma pincelada já. Olha aqui, Basílio, vamos nos permitir falar aqui também outra coisa. Olha, a pasta de esporte, vamos voltar para a pasta de esporte. O quanto ela é uma pasta bastante extensa. Porque pensa bem, é de responsabilidade também do secretário, por exemplo, municipal, cuidar de todas as ferramentas esportivas que tem. E o que a gente fala hoje, que são os campos de futebol que estão aí, principalmente os que são municipal, da margem municipal. Opa! O da margem é o estádio municipal Luiz Carlos Gomes, né, em homenagem ao ex-vereador Lucas. Então, ele é um estádio municipal, então a responsabilidade pela manutenção e conservação daquele patrimônio público é do gestor municipal, Verdade. é da pasta da cultura. Aí você vai lá, o que você encontra? Hoje quebraram o portão, já arrebentaram as colunas, os alambrados estão caídos. Aí vão falar, poxa, mas isso aí é o povo que estraga. E eu costumo dizer o seguinte, onde o poder não se apresenta, o ocioso toma conta. Não é verdade? Você entrou numa pauta, num assunto que estava até esquecendo, tipo nada já. O ano passado tivemos no campo municipal um circo que detonou o campo. Sim. Acho que, na minha opinião, acho que a maior causa da deterioração do campo naquela época foi do circo, no tempo de chuva, pisou. Depois tivemos o rodeio. Né? Teve aquele aueto na rede social, os esportistas, o campo ficou impraticável mesmo, recuperaram o campo. Colocaram, o secretário recuperou, né, ele, a equipe dele, jogaram areia, foi arrumando o campo. Agora está gramadinha, as pessoas que estão jogando falaram que está bem, mas está bom, sabe? Não está perfeito, porque nunca foi perfeito mesmo aquele campo. Não gosta comigo? Sim. Porque lá nunca foi um tapete aqui. Pra mim, na época que eu moro aqui, não sei antigamente. Não, isso sempre foi. Não, sempre foi regular, né? Não foi aquele primor de campo. Não. Entendeu? Sempre nos metemos. Aí teremos, aí antecipou esse ano varziano, né? Que vai antecipou o varziano, que está tendo o campeonato varziano, que seria o mês que vem, seria a partir de julho para frente, antecipou agora. Por causa que teremos o rodeio de novo em julho lá, né? Então, Basílio, olha aqui, eu tô aqui, eu dizer para você, eu também faço parte, tanto de conselho, principalmente faço parte também do Conselho da Cultura, né? Fui coautor, junto com o Thales Satin, do projeto que reconhece a festa do rodeio como uma manifestação cultural regional. Sim. Porque hoje a gente entende que o animal tem todos os cuidados e tal. Só que nós entendemos também o seguinte, que o momento não é oportuno. Até porque foi dito não ao carnaval, que é a maior festa nacional, a maior manifestação popular nacional. Então não aconteceu porque alegaram uma série de coisas, de logística, disso, daquilo, que o município está se recuperando de dívidas que tem, que tal, beleza. Aí depois disse não para o carnaval, mas disse sim para a festa do rodeio. Aqui eu não sou contra, de jeito nenhum. Não. Eu não sou contra. Só que eu acho que se sabiam que já iam fazer, poxa, por que ninguém pensa num planejamento de se criar uma estrutura para esse tipo de evento? Entendeu? Porque não vai destruir só o campo, ele destrói o entorno da praça de esporte. Aí que você falou. Entendeu? A respeito, antes de eu entrar no assunto que você estava comentando, né, das pilastras, dos alambrados, o ano passado, que foi tirado aquele alambrado para o rodeio do ano passado, e que não arrumaram, ficou o ano todo com bambu. Então, aí eu falo, até a estética da coisa, eles não recuperaram. Então, eu falo assim,
Olha, se eles tivessem tudo isso, eles poderiam ter feito o quê, Basílio? Eles poderiam ter, né, feito aqueles portões para poder fazer a devida proteção do campo, né? Deveriam ter melhorado muito mais. Não, destruíram, tiraram o alambrado, tiraram o muro de contenção do alambrado, tiraram tudo. Ficou aquela coisa lá. Quer dizer, não fica uma coisa organizada, não fica uma coisa que realmente enobreça as coisas que se faz em Cachoeira. Então, a gente não entende assim. Para um, tem uns critérios para dizer não, e para outros, tem critérios para dizer sim. Entendeu? Então. Pessoal, eu repito, Basílio, eu gosto do rodeio, vou no rodeio. Sou contra o local que está sendo feito. Ponto, na minha opinião, não é campo de futebol, não é para ser feito isso. Mas vai falar, mas em estádio fazem vários eventos. Mas eu preparo o que eles fazem no campo. O Palmeiras tem aquele campo lá, né, que eles fazem o preparo, tem shows lá. Vai ver o que eles fazem. Retira outro dia, tá perfeito o campo. Não, e evento com pessoas, né? São eventos com pessoas. Não é com são shows musicais. Eu nunca vi que um jogo no campo do Palmeiras foi feito uma festa de rodeio. Então, repito, não sou contra o rodeio, porque vai ter, eu irei assistir isso que eu gosto. Sim. Eu gosto da cultura que eu gosto. Sim. Mas no local, se tivesse um local adequado para isso. Não, e outra coisa, igual eu tô falando assim, a gente entende aqui que tem que gerar festa, tem que gerar oportunidade de emprego e renda para todos, tem que favorecer o comércio local, entendeu? Pô, mas Basílio, aquilo que a gente sempre bate, por que Cachoeira sempre insiste em bater na tecla de falta de planejamento, falta de programação, falta de uma coordenação, apoio, falta de entendimento, falta de tudo, e aí deixa de atender outras coisas. E aí, o retorno financeiro para o município, isso vai ser bom? Será que vai ser suficiente? Nós temos 1 minuto só de rádio, acho que 1 minuto e pouquinho de rádio, mais ou menos. Eu vou fazer uma coisa. Para mim, pessoal, vou falar, não sei se é certeza, se estiver errado, me corrija. Vai ser gasto mais de 500 mil reais nesse rodeio? Não sei, não. Eu não sei te dizer. Não sei te dizer. Pelo amor de Deus. Isso eu não sei te dizer. Entendeu? Dinheiro público, né? Não sei te dizer. Pessoal, nós temos 1 minuto só na rádio, que o programa foi legal hoje, fica um tempinho no Facebook. Foi legal o programa de aniversário de 2 anos de programa Esporte Cidade com Basílio Fonseca. Abrilhantou, obrigado. Por abrilhantar esse meu 2 anos de programa. A gente está indo aí, melhorando aos pouquinhos, né? A gente vai errando aqui, consertando. Também está melhor. Não. Eu que sempre a tendência a melhorar, né? Não, obrigado, eu agradeço a oportunidade mais uma vez e você sempre soube e sabe que torço por você. Eu sei disso, é um né? parceiro. E você, assim, parabéns por estar, assim, trabalhando para dar voz ao segmento esportivo de Cachoeira. Você vai ver que isso aí vai longe ainda. Vai ter muitos 2 anos para frente ainda. Agradecer ao Bob também, o Marquinhos, né, pelo espaço nosso do programa Esporte Cidade na rádio, né? 2 anos, né? Porque são bastante tempo, né, Marco? Obrigadão, Marco, Bob, Deus abençoe você, tá? Pessoal, então é o seguinte, então na rádio hoje a gente vai... E quero ver se na quinta-feira que vem eu trago a Karateka aqui, Marília, qual é o nome dela mesmo? Marília Pereira dos Santos, trazer a Karateka que vai disputar o Campeonato Pan-Americano aqui na quinta-feira que vem, Bob. Um abraço a todos, ficam todos com Deus, até a próxima semana, se Deus quiser. Então na rádio, nós estamos sossegados, estamos no Facebook, Bob, beleza? Beleza. Agora vamos ficar mais um tempinho aqui. Mas então, a respeito, ó, vou falar de novo, a respeito do gasto, eu vou ver se eu acho, se eu entro na parte, se eu acho que tá, para eu não falar, nem fazer ser leviano e falar mentira também, né? Mas, enquanto eu vou achando aqui, Deus, Basílio, pode ficar à vontade. Então, o que eu sei é o seguinte, na realidade, a prefeitura, ela vai terceirizar esse evento, né? Sim. Porque ela não tem como custear todo o evento, então, na realidade, ela vai terceirizar, ela vai vender esta festa, né? Ela vende, né? Se não me engano, ela acerta uma parceria, né? E faz a realização do evento. Realmente é um evento bonito, a cidade fica bem movimentada, né? Mas, por outro lado, o que nos preocupa é o entorno, é a estrutura de segurança pública da cidade, entendeu? É a condição de, mais uma vez, a praça de esporte ceder lugar, né, para uma festa desse porte, né?
Exatamente. E foi tão demorado, né, para poder recuperar o campo, né? Foi demorado demais para recuperar o campo, recuperou. Você lembra que eu falei aqui que a minha preocupação era que ficasse algum buraco de um atleta ainda quebrar uma perna, que era uma... graças a Deus não aconteceu nada. Pô, é sinal que a prefeitura, através da sua Secretaria de Esporte, fez um bom trabalho de recuperação. Quer dizer, agora novamente. E entendo, Basílio, às vezes o secretário nem vai ter força para dizer não, porque às vezes é uma decisão monocrática que o prefeito já tem que, não, eu quero que aconteça, ou às vezes eu preciso que aconteça, porque ele também tem um olhar sobre a conta, né, o setor financeiro dele, né? E o que a gente espera, né, que, poxa, que... Cara, sabe o que eu falei assim, olha, o que a gente espera, sabe, é que já que vai fazer a festa do rodeio, respeite o nosso calendário de festas. Então se faz o carnaval e já estamos alertando. As pessoas que quiserem carnaval para o ano que vem, já se organizem com suas agremiações, né? Já procurem a Secretaria lá de Cultura, de Turismo e Evento. Já procura se organizar, não deixa para a última hora, porque na última hora pode acontecer de novo o que aconteceu esse ano e o cachoeirense vai ficar sem carnaval. Entendeu? Brincadeira, né? Então, mas preciso que... até o Basílio, eu entendo que o executivo ele pensa que não é obrigação dele custear ele sozinho o carnaval. É uma parceria. Todo mundo tem. As agremiações têm que trabalhar na arrecadação de recursos, fazer todo aquele trabalho de rifa, de fazer isso, fazer aquilo, o ano todo. Aí quando chega, olha, e agora nós temos tudo isso daqui, e qual é a parceria que você vai nos ajudar? São parceiros. E aí você faz uma festa bonita. Agora, tem que ter essa discussão, tem que ter esse planejamento, essa programação, né? Eu já estou alertando aqui, aproveitando o seu programa e alertando, que tem que ser respeitado o calendário de festas, e não é só o carnaval, não é só a festa de rodeio. Nós podemos ter novamente a festa de rodeio, a festa das nações, tem legislação para isso, o festival de inverno tem que ter. Então, nós precisamos estimular o nosso comércio local. Nós temos que favorecer o nosso comércio local. Então, mas assim, respeitando o nosso calendário oficial de festas. Então, é fazer as nossas festas que nós temos direito. Entendeu? Participar das festas religiosas aí, como era a festa nossa lá de Santo Antônio que nós tínhamos, que vai começar agora, a trezena de Santo Antônio. Que Cachoeira foi uma referência com a sua festa, como foi a de Lorena, que acontecia em agosto, lembra? Em agosto tinha aquela... A padroeira de 15 de agosto tinha Lorenvale antes, mês de julho. Entendeu? Nossa, eu morava lá, era espetáculo aqui. Então é nessa construção de festas que você permitia muitas vezes que as secretarias também tivessem um canal de fazer recurso. Então, tudo isso favorece o quê? Todas as secretarias, todos os, né, os órgãos do poder público. Entendeu? Então, não simplesmente você transferir, mas gerar oportunidade para todos trabalharem. Eu, como vim da Santa Casa, tudo para ganhar, a gente tinha que fazer barraca, tinha que trabalhar. Então, para mim é fácil falar porque eu fiz, eu trabalhei dessa forma, eu capitalizei a Santa Casa dessa forma. E é um caminho. Seguido por todos os segmentos. O esporte também deveria ter um calendário anual de que iria fazer, não vejo agora, deveria ter. Mas então, Marília Pereira dos Santos. Marília Pereira, semana que vem, eu vou entrar em contato com você depois, a gente possa vir aqui, né, no programa da quinta-feira para você falar a respeito da sua competição. A gente vai encerrar, mas antes de encerrar, eu tenho um assunto que você vai saber falar melhor do que eu dessa pessoa. Essa semana apareceu o João Zanforlin, né? Ele é aqui de Cachoeira? O João Zanforlin, se não me engano, ele era muito amigo do Rui Mendonça. Ele sempre ia na Cachoeira, gostava de jogar um truco, tal, né? Corintiano. Ele foi advogado do Corinthians, tal, entendeu? Eu conheci-lo mesmo assim, eu vi ele poucas vezes. Não tive, não. Mas é corintiano, né? É uma perda lamentável. Mas né? um corintiano não pode acontecer. É uma perda lamentável. Na verdade, mas é que a gente mandou um abraço aos familiares, né? É isso. Que Deus o abençoe, né? Que conforte os familiares do João Zanforlin. Eu tive, não de conhecê-lo também, né? Mas conversei com ele 2 vezes ali no Cachoeira, que eu estava jogando Natal. Ele foi no Cachoeira também que eu cheguei a ver. Eu cheguei a ver, mas não tive uma
amizade com ele, mas conheci 2 vezes. Ricardo Araújo, o Du Farabelli pediu para você mandar um abraço para o amigo dele de mecânica Simas Turbo. Esses caras começaram a brincadeira já no programa, gente. No programa sério. O que é Simas Turbo? Não sei. O que é o Simas Turbo? Sei não. Lembrando que de sabadão gosto de fazer, está tendo Barziano, vou fazer o jogo entre União de Amigos e... Perdão, Senhor Jesus, fica mesmo? Vou lembrar que fora da minha mente é tanta coisa, é Copa 15, é Campeonato Varziano. Eu fiz ano passado combinados de Alegria do Povo, combinado de futebol, hein? Uhum. Fiz a margem contra o Tradição no primeiro, agora é União de Amigos de São João. Às 13h30 na Quadro Coberto, o programa Esporte Cidade está ao vivo lá, gente. Dimas, Pode. Você falou uma coisa, porque nós falamos em calendário de festa, você falou em calendário esportivo. E a gente sabe que tem, várias atividades, e é isso também vai fazer. Quando a gente fala em planejamento, quando a gente fala em programação, nós estamos falando no calendário oficial do município. Se o município fizer aquilo que oficialmente já existe, porque existe lei que ampare essa realização, como é a corrida 9 de março, Zildo Bueno, como é o desafio do Mirante, desafio do Mirante, Paulo... Ai, que é o nome. Tem um nome mesmo. Entendeu? Aí tem a corrida ciclística João Pretinho, entendeu? Que foi um projeto meu. O desafio do Mirante foi um projeto meu, por instrução e por orientação do ex-secretário de esporte, que era o Pedro Baratão, a quem sou muito grato, entendeu? Que sempre me ajudou quando eu estive lá, entendeu? E assim, procuramos criar aquilo. No projeto da corrida de rua Zildo Bueno, eu sou coautor junto com o Nenê, entendeu? Para justamente a gente criar a alternativa, formas de aparecer o atleta, do ciclismo através da corrida João Pretinho, entendeu? Então o que a gente não quer é que isso seja esquecido, que isso seja desrespeitado, porque tem uma lei que ampara, então tem que estar dentro do orçamento da prefeitura. Falar em calendário, chegou, eu vou falar, teve um absurdo, temos um time aqui do Tradição, que é do Rafael Ventura, que é o genro do Torrada, né? Que porque antecipou o Varziano, disputaram 3 campeonatos, 2 jogos no mesmo horário, 8 horas da manhã. Um aqui, outro em Piquete e um à tarde em Guaratinguetá. É brincadeira, né? Por causa, o cara adiantou. É falta de planejamento e calendário. Só, a gente vai encerrando mais o programa, meu amigo. Mais uma vez, Deus o abençoe. Parceiro, eu que agradeço. Você sabe o respeito e o carinho que eu tenho por você, né? Recíproco verdadeiro. A gente sabe disso, a gente não sabe precisa, disso. a gente não torno a repetir sempre. Ficar falando, a gente vai sempre trocando figurinhas, né? Trocando, não precisa isso não. A gente sabe um do outro. Eu sei que eu posso contar com você sempre, você também sempre pode contar com a gente. Mas o espaço está aberto e viremos mais vezes aqui. Tá? Uma vez por mês você tem que vir. Olha que eu agradeço a você a oportunidade, agradeço aos seus ouvintes, né, que muitos também são meus amigos, né, pessoas que conhecem, que sabem da seriedade da gente, do comprometimento que a gente tem. A gente não está aqui fazendo tipo, né? Não. Aqui nós estamos fazendo e falando aquilo que nós defendemos, aquilo que nós acreditamos. acreditamos. E fazemos, podemos estar errado, lógico que podemos, mas se nós estivermos errados, que bom que aqueles que acham que está errado possam construir algo melhor. Poxa, mas mesmo assim, sendo errado, a gente foi bom porque ajudou alguém a pensar de maneira diferente, de fazer algo bom. E o que a gente torce é pro Cachoeira, não é isso? Com certeza. Você que não é cachoeirense, que veio de Lorena para cá, exatamente. mas tem certeza que foi bem acolhido, você está aqui dando a sua contribuição. Graças a Deus, o pessoal daqui me acolheram muito bem e daqui não sai, né? Não, então, assim. Lembrando, vamos fazer um merchan agora do meu filho, pessoal. Segunda-feira será inaugurado na cidade de Campos do Jordão, perto da praça do Capivari, a loja meucelular.com do Campos do Jordão, do meu filho Iago. Isso então, daí, parabéns. Nós estaremos lá em Campos, subindo a serra, passear um pouquinho. E conta pra esse amigo, você tá louco pra poder ir lá pra Campos do Jordão também, né? Né? Aí você leva o programa pra lá, né? E faz o cachoeira aqui. Para altos povos suíços, né? Isso Galera, um abraço a todos com Deus. Obrigado pela participação aí. Do Parabeira entrou agora, pô?